projeto pedagógico de trabalhar com os alunos, envolver os alunos. Já tem, né? Então isso já existe. O que não aconteceu foi a horta como tal. Mas nós poderíamos fazer, desenvolver esse projeto, então nessa forma de reunir pessoas que tenham disposição, que queiram fazer o tal mutirão. E depois, através do cultivo de horta, trazer outros ingredientes. Por exemplo, fazer um curso de preparação de alimentos, onde venham pessoas orientar. Então, a partir da produção da horta, fazer... Professor, Oi. na Copel, durante os anos que eu trabalhei lá, de tempos em tempos a gente tinha cursos de gerência, de administração e coisas assim. Essa questão da horta e outras, o que talvez a gente tenha errado é na maneira de motivar, na sequência, né? O que a gente precisa ver com vocês, por exemplo, eu queria contar esse exemplo que eu acho que é importante. Eu morava numa casa, meu pai, uma casa, um quintal enorme, minha mãe plantava, tinha horta, jardim, as pessoas paravam para ver os canteiros nas janelas, né, de flores. Eu gostava de bicho, tinha, entre outras coisas, coelho. E uma vez um coelho fugiu e comeu tudo, né? Aí eu peguei a coleus, até chamam de tapete. Eu digo, ai, peguei e comecei a plantar aquelas coisas. E vi que pegou, começou a ficar bonito. Resultado, eu com 14, 15 anos de idade estava empolgadíssimo com a ideia de plantar. Com o meu primeiro feijão que saiu, a primeira vagem, eu queria que botasse junto, que fizesse uma feijoada com aqueles 5 grãos de feijão. O que a gente precisa, sabe, professor, é descobrir a maneira de colocar essas coisas. Não adianta a gente, às vezes, a gente tem um projeto muito bonito e não pega, não dá certo. Por quê? Nós erramos na maneira de vender a ideia. Colocar na posição deles. Eu penso que não é nem vender a ideia, sabe o que é? É envolver a pessoa e ver o quanto aquilo é gratificante. Eu, por exemplo, tive um momento muito difícil na minha vida e eu tinha um espaço grande de quintal em casa. O que eu fiz? Enquanto eu pensava em como resolver, eu plantei uma horta. Eu tinha tomate, eu tinha brócolis, eu tinha cerola, eu tinha cenoura, tudo que pudesse imaginar eu tinha. E o que eu fazia os domingos? Eu levava um telefone sem fio, que na época era só os que estavam começando, e ficava na horta limpando os canteiros, arrancando o pezinho de mato. Então, vendo crescer aquilo que eu acho maravilhoso, todo dia, né? Cresce. Aí eu tenho um neto que hoje tem 14 anos. Ele pegou um pé de repolho para ele ia todo dia, beijava o pé de repolho. Ele fez uma relação dele com isso que foi maravilhoso, uma coisa maravilhosa. É isso que nós queremos pra Então, escola, o que é? Quando a gente descobre que isso faz bem pra gente, que isso é vida, que é vivo, que serve de alimento, dá sentido ao fazer, né? Ao saber fazer. Não basta o saber fazer, tem que ter sentido. Então, Eu acho que uma hora com essa atividade é um gadernal a menos, né? Agora, quem que vai estar na frente dessa... Eu acho que deve ser. Nesse projeto? Ritalina, o negócio agora é Ritalina. Quem que vai... Porque, veja, cada um dos projetos está vendo assim o que fazer, mas quem que vai... Quem que estava na primeira comissão? Da horta são professores, a professora Gisele, a professora Dolores, a professora Érica. Mas pro projeto mais pedagógico, né? Isso, exatamente. Agora, de fazer com que os alunos tenham essa afeição. Esse envolvimento. Agora, para fazer mesmo, daí... Os pais participarem, aí a gente vai ter que lançar assim um sábado de mutirão da horta. Fazer aquele convitinho e fazer aquele trabalho que nós fizemos, como no plantio das árvores. Aí vem meia dúzia. Vamos pensar assim. Marilena me ensinou a ver, a gente faz. A gente faz, exatamente. Eu acho que cavocar uns buraquinhos ali também não mata ninguém, né? Vamos colocar nomes aqui. Quem que vai coordenar isso? Coloca a Neuza, já que ela teve essa experiência na casa dela, fazendo a horta. Você topa, Neuza? Eu era uns 15 anos mais jovem quando eu fazia a horta, mas eu posso tentar fazer uns buracos. Faz o outro fazer força, mas você diz... A Neuza com as professoras da escola, com a professora Gisele, com a professora Érica, a professora Cláudia, a professora Dolores.
Se eu for cavar, eu caio de cabeça do que. Um buraco. Vamos A conservar dona Cida não pode nos ajudar? Ela que gosta também, tipo. o do Santa Mônica, o Percy. Percy, sim. Tá, eu vou ficar coordenando a horta, então. Eu Quem vou mais? assumir o compromisso de participar da horta e trazer mais 5 senhoras. Opa! Não, e a história que a senhora Você contou não do tem. seu marido, né? Não, a gente inclui, porque se ele é bastante homem, Senhores ele veste fortes, a saia da sim. mulher e trabalha Hein, aí. dona Cida? Não foi a senhora que contou que o seu marido, com cadeira de rodas, fica Dá capinando? lá pra ver, com certeza nesse horário ele tá lá no quintal carpindo mais um pouquinho. Ele roda a cadeira, carpe aqui, joga impressionante. pra trás, anda mais um pouquinho. E isso tá ajudando ele a ficar em pé. Então, Neuza, Percy Ele e tá Cida. ganhando força na Tá bom? musculatura. Tá ótimo. Que E bacana. os professores Tá ainda, fazendo. né? É a Neuza com professoras, coloquei. Tá. Bom, tem 2 outros projetos que